Vai ser necessário que o pessoal feche o vídeo durante o curso para a aula fluir melhor ou não precisa? Então, como a gente está com quase 60 alunos, eu sempre falo, no que eu costumo assim, acompanhar de aula online, que se todos nós, durante a apresentação do Rafael, tá, mantivermos o microfone fechado e os vídeos fechados, a plataforma fica mais leve, porque aí não fica carregando o vídeo de todo mundo ao mesmo tempo. Isso. Mas no final, a hora que o Rafa acabar e a gente for para as dúvidas, eu vou pedir que todo mundo abra os seus vídeos aí, e aí eu vou chamando vocês para fazer o questionamento, tirar as dúvidas. Tá bom? Rafa, com você. Show de bola, Walterson. Obrigado mesmo aí pelas palavras, pela apresentação também. Bom, para a gente começar mesmo, eu gostaria de dar boa noite a todos que estão presentes. É uma honra muito grande a gente receber cada um de vocês aqui. Essa região que é tão importante para mim na minha formação aí como professor. Igual a Edneia falou, nós já tivemos em outras épocas alguns cursos por aí. Então, eu sou muito agradecido a essa região de Rio Preto. É um povo muito acolhedor. Também, né, pessoas que não são de Rio Preto, eu agradeço muito, porque vocês estão pegando um tempinho do dia de vocês, a gente sabe que não é fácil, nós estamos vivendo dias que não estão sendo fáceis, então eu queria estar agradecendo muito cada um de vocês. Bom, igual o Walterson e a Edneia já apresentaram, eu gostaria de frisar realmente a honra que é estar falando em nome dessa empresa, tá? Que é a Chofu, uma empresa aí já mundialmente conhecida, que agora vem fazer um trabalho mais forte aqui no Brasil. Então, nós gostaríamos muito que vocês hoje saíssem com um conceito diferente, não só das resinas da Chofu, mas de toda a linha Chofu. Tá? Eu vou entrar em detalhes aí em relação aos materiais que a gente pode estar utilizando, algumas diversificações, que realmente é o tema da nossa aula, em relação à resina composta. Porque nesse decorrer dos cursos, eu sempre observei muito que as pessoas, elas têm um receio. Existe um paradigma muito forte em relação à resina composta. É um material frágil, todo mundo tem um pouco desse conceito impregnado, é um material que quebra, é um material que não é duradouro. Então, tudo isso a gente vai tentar de uma forma... Hoje, claro, um bate-papo bem descontraído. Eu não tenho isso como uma aula. Eu gosto muito da interação, tá? Então, hoje nós vamos bater um papo, entender um pouco melhor desse material. Esse vai ser o meu objetivo hoje aqui com cada um de vocês, tá? Eu vou só espelhar aqui a minha tela, só um segundinho para a gente já entrar com os slides, tá? Bom, então, eu imagino que vocês estejam vendo o slide. Tá vendo, Walterson? Responde no microfone para mim, por favor. Ô, Rafa, deixa eu só mudar meu modo de apresentação, que eu estou com o grid aberto, que é para ver todo mundo. Espera um pouquinho só. Ou Edneia ou Inui, só para eu ter uma... Eu não estou vendo, tá. Rafael. Não, ainda não. Não? Ainda não. Deixa eu... Eu acho que agora vai. Agora tá abrindo, Rafa. Tá? Tá abrindo. Beleza? Não, beleza, eu também tô vendo. Fala, Rafa, tá certinho agora, estamos vendo. Tá vendo? Legal. Gente, então, vamos dar um início aí no que a gente realmente tem para conversar, tá? Igual eu falei para vocês, é um bate-papo. Infelizmente, não é o bate-papo que eu gostaria de estar tendo com cada um. Né? Meu real desejo era estar com cada um aqui presente, no curso presencial, mas nós estamos vivendo tempos diferentes, tempos difíceis, né? Então, dentro até de tudo isso, a gente faz muitas reflexões do que nós estamos vivendo. E falando nesse tema, além, claro, nós vamos conversar sobre resina, tudo, sobre uma reflexão.
Eu tenho uma pessoa que trabalha comigo aqui, na verdade, é o cara que me deu toda a base de odontologia, é um cara que eu agradeço muito, que é o meu cunhado, o Dr. Elton Faco, que provavelmente está assistindo essa aula. E juntos desenvolvemos um conceito de um tipo de reabilitação. Uma reabilitação que ela é aplicável a qualquer segmento dentro da odontologia. Por quê? Nós refletimos muito nesse período até de quarentena que muitas técnicas que a gente observa por aí são técnicas que a gente vê que não foram feitas para o cirurgião dentista, no modo geral. Tá? Então, nós começamos a querer, principalmente nos nossos cursos, nas nossas aulas, que cada um que esteja presente aqui hoje, primeiro, entenda o que nós estamos falando, absorva o conteúdo, e segundo lugar, que ponha em prática, que seja algo totalmente aplicável, algo que tenha aplicabilidade. Tá? Então, a base do nosso trabalho, isso que eu estou mostrando para vocês, é uma filosofia de trabalho dentro do nosso instituto. Tá? Tudo que a gente faz tem que ser algo aplicável, algo simples, algo que no dia a dia funcione. Só que só algo aplicável não é suficiente. Nós precisamos de algo que seja longínquo, que dure. Por quê? A longevidade ela vai estar associada com a alegria do seu paciente. Fato. Seu paciente, um trabalho seu que dure bastante tempo, seu paciente vai estar muito feliz com você. Consequentemente, você está em paz com você mesmo. Tá? Poxa, eu tenho um trabalho que tá duradouro, tá estável, a sua consciência, com certeza, ela flui muito melhor. O seu sono à noite ele é muito melhor. Então, a gente tentou trazer, e estamos trazendo para esse conceito novo de reabilitação, esses dois tópicos, que não seriam nada sem, basicamente, a excelência. Gente, eu falo da excelência, mas o que é a excelência? Nós buscamos até conceitos de excelência, conceitos de literatura. Então, nós encontramos assim, que a excelência, ela está ligada àquilo que você faz no momento presente. Agora, igual eu estou aqui conversando com vocês, o que vocês estão fazendo aí na casa de vocês, isso está ligado à excelência. Por quê? A excelência é o que você faz de melhor naquele momento, no momento presente. Então, dentro da odontologia, o que nós tentamos trazer nessa tríade? Uma teoria, um conceito que seja aplicável. Eu quero que você, hoje, amanhã, já esteja aplicando o que nós vamos estar ensinando aqui hoje. Eu quero que essa técnica que eu estou te ensinando, ela seja longínqua, ela dure, que seu paciente esteja feliz. E eu quero que você trabalhe dentro de uma excelência. A excelência, ela está ligada ao seu melhor, a você dar o seu melhor e você usar o melhor. Então, a excelência, ela também está dentro de materiais de excelência. Não adianta a gente tentar fazer um trabalho no termo excelência se nós estamos indo para o lado da mediocridade. Ou seja, nós estamos... essa palavra medíocre, ela é forte muitas vezes, mas ela significa que você está sendo mediano, médio. E não é muito o nosso objetivo. Nós queremos ir para o outro lado. Nós estamos tentando buscar o lado da excelência. Tá? Então, eu estou trazendo esse conceito para vocês, que é a filosofia de trabalho que a gente aplica aqui no consultório, desenvolvida e aprimorada pelo meu cunhado, que é o Dr. Elton. Então, é um cara que eu tenho que agradecer muito. Tá? Então, vamos falar, já que nós estamos falando dessa base de excelência, vamos entender que material que nós estamos usando. Ou melhor, vamos supor, eu estou com o paciente está na minha cadeira. Tá? Eu tenho que reabilitar esse paciente. E reabilitar não tem na sua cabeça que é algo, nossa, é uma reabilitação de 20 elementos. Reabilitar é você colocar algo que ele perdeu, seja uma estrutura dentária, o que for. Então, que material que eu estou usando? Eu tenho que, antes de planejar, ou antes de eu chegar com o meu paciente, sentar com o meu paciente e interagir com ele, eu tenho que entender que material que eu vou estar utilizando. Aonde eu quero chegar com esse material? O que eu posso extrair de melhor do meu material? Hoje, nós vamos conversar sobre esse material que eu particularmente, eu sou fã, que é a resina composta. Tá? Um material híbrido, a gente tem alguns conceitos dele, né? A gente pode ver ele como um material híbrido, a gente pode ter ele como compósitos, todos esses termos ligados ao nosso material, que é a nossa resina composta. Mas o que é a resina composta? Essa é a pergunta que eu faço para vocês. O que é a resina composta? O que vocês entendem por resina composta?
O nome, a minha resposta seria essa: a resina ela é composta. Ah, Rafael, legal, né? Muito bom. Ensinou tudo que eu já sabia você falou. Porém, é basicamente isso. O nome dela é composta exatamente por quê? Para que a gente entenda, assim, de uma forma bem rápida, tá? Não é muito objetivo hoje da nossa aula entrar em teorias, mas só para a gente refrescar um pouco a memória. Se você já sabe disso, legal, você está bem atualizado. Quem não sabe, vai aprender, vai relembrar. Então, esse que é o nosso ponto. Então, vamos só relembrar do que a nossa resina ela é composta. Primeiramente, todas as resinas elas são compostas por uma carga. Ou seja, ela, independente do tamanho, não estou falando ainda disso. A carga é aquela estrutura que vai dar resistência para essa resina. Então, você imagina a carga como sendo uma pedra, que vai dar resistência a essa resina. Em volta desta carga, a gente tem um agente de união. Qual que é a função desse agente de união? É ligar essa carga, essa parte inorgânica, a uma parte orgânica, que é a matriz resinosa. A matriz resinosa, para que a gente tenha uma noção, ela é como se fosse um melaço, algo nesse sentido, que assim, ela dá para a resina composta um pouco de flexibilidade, um pouco de amortecimento, que ela tem uma característica muito semelhante à dentina. Porém, ela não tem resistência. Quem vai dar resistência a essa matriz orgânica, essa matriz resinosa, é a carga. Então, imagina que a carga, imagina o melaço que eu comentei com vocês, a carga seria como se você pulverizasse esse melaço com um sal, por exemplo. Quanto mais sal você põe em volume, mais resistente esse melaço vai ficando. Uma metáfora simples para a gente entender basicamente. Se a gente for tentar entender rápido, é basicamente isso. É uma carga resinosa, impregnada com essa matriz inorgânica, que seriam as cargas, que é envolta por um agente de união, que liga a matriz resinosa às cargas, a matriz inorgânica. Tá? Gente, se estiver indo muito rápido, vocês falam aí pelo chat, o Walterson entra aqui na aula, tá? Não é meu objetivo ficar só falando, tá? Então, Rafael, tá ótimo, fica rápido, tranquilo, tá? Estamos acompanhando aqui, tá tranquilo. Precisar que pare, a gente tá. Então, mediante a esse tipo de cargas, de matrizes inorgânicas, foram feitas as classificações. Então, a gente tem aí no mercado algumas classificações que vocês provavelmente já devem ter ouvido. Mas muitas vezes a gente não entende. Poxa, o que é uma resina macroparticulada, micro? Só para a gente entender rapidamente, tá? Uma resina macroparticulada foram as resinas utilizadas inicialmente, com grandes pedras de carga, cargas absurdas. Mas o que isso traz para a minha resina? Resistência, ok. Mas ela perde em polimento, porque eu tenho pedras muito grandes dentro dessa matriz resinosa. Eu não consigo dar polimento em tudo isso. E isso era um problema, porque, poxa, eu vou fazer um dente, principalmente em relação à estética, eu vou fazer um dente anterior, eu preciso de brilho, eu preciso de polimento. Pensando em tudo isso, as resinas foram evoluindo, foram se quebrando essas cargas, foram se diminuindo o tamanho dessas cargas. Porém, quanto menor a carga, mais chance de propagação de trinca, que a gente chama de tenacidade, é um termo que é relativo à questão de o quanto essa resina causa, ela propaga trinca. Então vamos pensar, quanto menor essa partícula, mais fácil uma propagação de uma trinca é. Só com a evolução dos estudos, nós chegamos nas resinas nanohíbridas, ou seja, uma resina com várias cargas de tamanhos diferentes. Chega a ter resinas com mescla de 3 tamanhos diferentes. Cargas de tamanho nano, micro e até macro na mesma resina. Por isso que eu falo para vocês, se você pegar uma resina microparticulada ou uma macroparticulada da marca X e da marca Y, você não vai ter diferença palpável. Elas são muito parecidas. Porque o seu constituinte é igual. Agora, resinas nanohíbridas que mesclam cargas e tamanhos diferentes, cada empresa faz a resina da sua forma. Então, por isso que muitas vezes você tem uma resina mais pegajosa e uma resina um pouco mais resistente, mais esculpível. Então, o que eu falo para vocês? Antes de estar entendendo o material,
que é o importante, vocês precisam também sentir o material. E muitas vezes esse sentir o material só vem com o tempo. Você vai, eu faço que seja uma classe 1, uma classe 4, eu erro, eu acerto, eu vou pegando experiência com esse material e com essa determinada resina. Eu vejo que a resina composta, ela tem uma curva de aprendizado. Você vai errar muito, mas a partir do momento que você começa a acertar e dominar o material, acabou, o problema está resolvido. Então as resinas nano, elas variam muito de empresa para empresa, até mesmo dentro de uma empresa comum, pode ter variações de resinas. Resinas mais maleáveis, resinas um pouco mais consistentes. Então, a nano híbrida, ela tem essa característica. Provavelmente você nunca vai encontrar um diferente semelhante. Cada empresa trabalha de uma forma. Eu só vou fazer um adendo que todas as resinas da Shofu, elas são nano híbridas. Ou seja, ela tem essa mescla de cargas. São resinas com polimento muito bom e com resistência, que é o que a gente busca. Muitas vezes nós vamos fazer ali um caso, uma faceta de canino a canino, eu preciso aumentar um canino, eu preciso ter um guia canino nesse dente, eu preciso de resistência. Ao mesmo tempo, eu preciso de estética, estamos falando de uma região anterior. Tá? Então, você vê, essa questão da resina, ela é muito ampla. É um material que ele pode ser utilizado em N situações. E eu vejo muitas pessoas pensando, a resina ela é feita para restauração. Tá certo, mas ela abrange muito mais coisas, que é o que nós vamos tentar, que eu vou mostrar para vocês de uma forma muito simplificada hoje, tá? Então, qual função tem uma resina composta? Quais funções eu posso aplicar com o mesmo tipo de material? Então, nós já estamos falando de um material, ou seja, não é um material puro, ele é composto de várias fases, que eu já expliquei para vocês. E o que eu posso utilizar de melhor desse material, tá? Então, por exemplo, eu vou começar a citar alguns exemplos antes da gente começar a fluir o assunto, que é a nossa diversificação. Tá? Aqui está um exemplo clássico, que é um selamento dentinário imediato. O que é isso, Rafael? Eu nunca fiz isso, já ouvi o nome, mas não entendo. Nada mais é do que uma dentina fresca que você acabou de expor por remoção de cárie, preparo cavitário, seja o que for. Você está com uma dentina exposta. Nada mais é do que você selar essa dentina. Antigamente, a gente aprendia muito a fazer forramento. Pode ver essa foto, é uma foto minha. Eu tenho uma cavidade extremamente profunda. Eu não fiz forramento com nada. Eu simplesmente selei essa dentina. Eu não permito que os fluidos dentinários desses túbulos fiquem indo e voltando e batendo na câmara pulpar, na parede da câmara pulpar. Aí o paciente fala, putz, eu mastigo, dói. Por quê? Porque aquele líquido está em constante movimentação. Com esse selamento, a gente bloqueia esse líquido, a gente remove esse líquido. Porque vai ter uma aplicação de um primer. Qual que é a função do primer? Nada mais é do que remover esse líquido desses canalículos, tá? Para que o adesivo penetre, para que a gente forme uma camada híbrida de qualidade. Então, o IDS, que é o selamento dentinário imediato, nada mais é do que você selar essa dentina no momento em que você expõe ela está fresca, ela não está contaminada. Vamos supor que eu mantive a dentina do jeito que ela está na primeira foto. O que eu vou fazer aí? Rafael, eu vou fazer vamos fazer aí uma onlay de resina, eu acho que vai bem. Legal. O que eu preciso para uma onlay? Eu preciso moldar. Pronto, já tirei esse isolamento, eu já estou provavelmente com uma contaminação por saliva nesse dente. Aí eu vou entrar com um material de moldagem que já vai também gerar uma contaminação nessa dentina que estava totalmente limpa. Então, com o selamento, a gente consegue bloquear essa contaminação. Tá? É uma técnica muito boa. Além do que, os estudos mostram que ela aumenta a resistência da cimentação pós-provisório. Então, é uma técnica muito legal. A gente faz com dentina, com resina, na dentina fresca. Então, qual que é a técnica? Faz um condicionamento dessa dentina. Eu, particularmente, eu não utilizaria um ácido nessa profundidade. Hoje nós temos adesivos autocondicionantes com essa função, evitar que a gente entre com ácido ali dentro. Então a gente faz uma camada híbrida com autoadesivo ou com, enfim, um adesivo universal e sela com uma resina flow, para dar um pouco de sustentação para essa camada híbrida. Você pode também fazer um preenchimento, que eu vou mostrar daqui a pouco. Algo que a gente pode estar utilizando a resina, outro fator que eu acho
imprescindível hoje no meu dia a dia é opacificação de pino metálico. Então, o que acontece? Eu não trabalho mais com metal, mas muitas vezes o meu paciente ele chega com um trabalho antigo, poxa, eu não vou correr o risco de uma fratura de um pino longo para fazer uma troca por fibra de vidro. Então, o que eu faço? A gente tem alguns primers no mercado específicos para metais, para zircônias. Então, não vem ao caso, tá? Eu estou só expondo para vocês. Nós vamos ainda depois entrar em mais detalhes, mas não agora. Então, a gente pode estar utilizando esse remanescente dentinário, utilizando esse primer de metal e opacificando esse pino. O que vocês podem estar utilizando, que eu utilizo muito no meu consultório, é essa resina Beautiful Opaker. Ela é sensacional, extremamente opaca, tá? Então, vocês vão perceber que eu bloqueio fundos escurecidos, fundos metálicos com muita facilidade. Eu venho só recobrindo ela com uma resina de dentina. Eu tenho esse aspecto. Agora eu posso trabalhar com uma cerâmica pura, tá? Cimentações de onleis. Eu adoro, claro, todos os materiais resinosos que a gente tem, a base é uma resina composta. Vocês podem a gente pode estar falando de um cimento vinil, eu posso estar falando de um cimento atual, mas a base é aquilo que eu mostrei para vocês. Claro que vai mudar a consistência. Se a gente tira um pouco de carga, aquele melaço que é a matriz resinosa, ela fica mais evidente. Então, a resina fica mais líquida, tá? Essa foto é uma onlay cimentada com resina flow. Por que eu cimentei com resina flow? Porque eu tenho certeza que o meu aparelho fotoativador vai converter essa resina. Ele vai chegar lá nessa... Claro, também se é uma peça muito grossa, vamos partir para um cimento dual. Mas é uma das características da resina. A gente consegue esse tipo de margem, tá? O que mais que a gente pode fazer com uma resina composta? Cimentações utilizando resinas em massa, que eu vou mostrar no vídeo para vocês, com ela aquecida. A gente muda a consistência, a gente muda ela não fica mais massa, ela vira muito... Ela não chega a ser líquida, mas ela fica numa consistência ideal para uma cimentação, como vocês estão vendo aí. A limpeza de uma resina termoaquecida é algo sensacional. Ela não é líquida, ela é uma consistência mediana. Só que conforme vai passando o tempo, 10, 15, 20 segundos, ela começa a voltar à sua consistência normal. Então a limpeza ela é muito mais fácil. Além do que, eu estou falando de uma resina em massa, uma resina com carga. Eu posso ter vedamento de micro gaps que pode acabar ficando em relação ao dente, à cerâmica. Ficou um gap ali, essa resina vai preencher esse gap, tá? Então são características muito legais para a gente ter. É um arsenal muito grande de opções que a resina traz para a gente. O que mais? Anatomização de pino de fibra, não estou nem mais falando de pino metálico, tá? Muitas vezes, e eu tenho um vídeo para mostrar para vocês no final, muitas vezes a gente, hoje é algo muito utilizado, mas esse pino de fibra, às vezes, ele não encaixa legal no canal. O conduto é muito amplo e ele é muito fino. Então, você vai deixar toda aquela amplitude do conduto que ficou sobrando em cima resinoso, não é legal. Vocês vão entender depois o porquê no vídeo, tá? As nossas restaurações diretas, poxa, eu imagino que seja o que a gente mais utiliza no dia a dia. Todas essas fotos que vocês estão vendo são fotos do meu dia a dia, são fotos minhas, que eu tiro no decorrer do dia a dia clínico. Então, assim, a gente tem essa opção de usar resina para muita coisa. Eu utilizo mesmo para muita coisa. A resina direta, eu acho que é o que a gente, dentista, mais acaba fazendo no dia a dia, né? Restaurações classe 2, classe 1, classe 4, então é uma diversidade muito grande. Podemos fazer os núcleos de preenchimento, que eu mostrei para vocês o selamento de dentina. Você pode subir um preenchimento em resina para facilitar essa adaptação de uma futura peça, seja ela em cerâmica ou seja ela em resina mesmo, cerômero, tá? Então a gente pode fazer esses núcleos de preenchimento. É uma técnica muito fácil que ajuda muito, tá? Uma coisa que eu também faço muito aqui no meu consultório são resinas compostas indiretas. Vai ter um vídeo no final de uma técnica um pouco diferente dessa do modelo de gesso, mas a essência ela é a mesma, que é você obter um modelo do preparo daquele dente e confeccionar ela fora. Muitas vezes você não precisa nem do antagonista. Tá? Se você tem os dentes vizinhos rígidos, você segue eles como referência.
Então a gente consegue polimentos proximais muito melhores, pontos de contato. O ponto de contato eu acho que é o fator mais estressante dentro da dentística. Porque, putz, você faz lá todo aquele preparo, põe matriz, põe cura, e às vezes fica aquele espaço. Com uma resina indireta, a gente não tem mais esse problema. Além do que, uma resina indireta é um fator que você pode ajudar o seu paciente. Nem todos os pacientes vão ter condições de estar ali pagando, bom, um valor um pouco mais alto numa, que seja uma onlay em emax, uma cerâmica, tá? Então, a resina indireta, ela é algo que também facilita muito para o nosso paciente. Além de facilitar para a gente, porque, poxa, isso aí eu posso fazer no mesmo dia, não preciso dispensar meu cliente, tá? Então, a técnica que eu vou mostrar para vocês no vídeo é uma técnica para facilitar o dia a dia. Poxa, eu estou com o paciente ali, ele já está com o dente aberto, eu selei esse dente, está vedado, eu já vou fazer a restauração, não vou ter mais uma sessão clínica. Resolver o problema do meu paciente no mesmo dia, tá? E hoje também eu vejo que é um dos booms da odontologia, as lentes de contato e facetas em resina. Eu sou muito fã, 85% dos meus casos estéticos ou na clínica são resolvidos em resina composta. Eu já tive casos de fazer uma migração inversa. Meu paciente chegar com cerâmica, eu remover a cerâmica e fazer em resina. De tanta confiança que eu tenho nesse material. Então a gente consegue resultados espetaculares em N situações. Não é só na restauração, não é só na estética. Tá? Então a gente pode ter a resina como um aliado sempre. Só que o que eu gostaria de agora entrar e questionar vocês? Tudo bem. A minha pergunta é a seguinte: a minha resina, eu fiz o meu trabalho, seja lá o que for. E como que fica a minha resina? Como que fica essa estabilidade dessa resina em meio bucal? Essa é a minha pergunta. A resposta ela é muito simples. Vocês vão entender por uma foto. A foto vai resumir o que é a sua resina pós a finalização do seu trabalho. A resina, você faz ela linda, maravilhosa, com polimento espetacular. Não estou questionando isso, nem questionando marcas, tá? Mas toda resina que você faz, a resposta é essa aqui, ó. Essa é a minha resina depois de finalizada. Ela é um bicho preguiça. Ela não faz nada. Ela é inerte. Ela não tem uma função. Claro, a função dela foi já conferida. Ela já me ajudou muito, óbvio. Mas e depois de tudo isso? Com esse pensamento, com essa filosofia que nós vamos entrar no diferencial das resinas da Shofu. É isso que também eu quero discutir hoje com vocês, que é a tecnologia do Giomer. Ah, Rafael, eu ouvi falar já do Giomer, você vai me explicar tudo sobre ele? Não consigo te explicar aqui tudo sobre isso, nós vamos ficar aqui até amanhã de manhã. E ninguém vai aguentar eu falando. Então, o que eu quero que vocês entendam do Giomer? Primeiro, se vocês saírem daqui hoje com essa concepção, eu já vou ficar feliz, porque muitas vezes eu vejo por conversas, Rafael, o Giomer é um ionômero de vidro. Legal. Não, pelo amor de Deus, gente. O Giomer não é um ionômero de vidro. Nunca vai ser um ionômero de vidro. Ele é um compômero, Rafael. Não, ele também não é um compômero. Se vocês hoje saírem daqui com esse entendimento do Giomer, eu já vou ficar feliz. Tá? Então, só para vocês entenderem, o que é o Giomer? O Giomer, ele nada mais é do que uma tecnologia que a Shofu desenvolveu, só para vocês entenderem rapidamente. Todas as empresas, elas terceirizam a compra de um vidro para fazer essa resina, para fazer as cargas dessa resina. A Shofu, ela produz o seu próprio vidro multifuncional. É um vidro que foi pré-reagido de uma forma química e ele é aplicado sobre essas cargas. Então, toda a tecnologia Giomer você vai encontrar nas cargas dessas resinas. Tá? Mas não necessariamente em resina. Você pode encontrar a tecnologia Giomer em vários materiais. Eu ia falar em todos, mas não são em todos. Em adesivos, em selantes, em ionômeros de vidro. Lembrando que o Giomer não é um ionômero de vidro. Ele está dentro desse ionômero de vidro à parte. Não tem nada a ver com a resina.
Quando eu falo de resina, eu estou falando de todas aquelas características que eu passei para vocês, de uma carga, de uma matriz orgânica, de um silano, e além do mais, uma tecnologia de um vidro pré-reagido nessas cargas. Ah, Rafael, mas o que esse vidro pré-reagido faz? Vamos entender primeiramente essa ciência, isso eu acho que é sensacional. Qual que é a função de um material restaurador? Primeiro, o que esse material restaurador ele tem que ser para o meu paciente? Biológico. Eu não posso pôr algo lá que os tecidos adjacentes não recebam bem. Então, ele tem que ser biocompatível, primeiro B. Ele tem que ser biomimético. O que é biomimético? Mimetes vem do grego imitar. Bio, vida. Imitar, a vida. Então, ele tem que estar devolvendo para o meu dente, ou a região que foi perdida, algo semelhante ao que havia ali antes. Então, é o biomimetismo. A gente ouve muito essa palavra hoje em dia. Porém, nossas resinas param aí. Elas são biocompatíveis e elas são biomiméticas. Antigamente a gente tinha um amálgama, um material totalmente biocompatível, mas não era biomimético. Faltava alguma coisa para o amálgama. Foi aprimorado. Vieram as resinas com a biocompatibilidade e o biomimetismo. Agora nós estamos em mais uma evolução, que é a bioatividade, que é inerente a essa tecnologia Jailmer. É isso que eu falo para vocês. A resina, os materiais, especificamente das resinas, eles vieram para mudar essa ciência, para acrescentar um B a mais a tudo isso, que é a bioatividade. Ou seja, é tirar o bicho preguiça de cima da árvore. Então, toda vez que vai ter uma resina em boca, você vai falar, essa resina ela não está inerte. Pode estar bonita, pode estar bem polida, mas ela está em atividade, ela está em bioatividade. Essa é a essência da tecnologia Jailmer. Aqui tem mais ou menos alguma coisa para vocês tentarem entenderem um pouco melhor sobre essa tecnologia. Esse desenho fica muito fácil de entender, esse núcleo de vidro multifuncional e essa camada pré-reagida e a liberação desses íons, uma liberação contínua desses íons, que é a essência da nossa tecnologia. Eu não vou aprofundar muito esse assunto, porque é um assunto muito específico. Eu quero só que vocês entendam que essa tecnologia está presente nessas resinas. Então, é um diferencial muito grande a favor da gente. Poxa, se eu posso, então, abrir mão de utilizar um material biológico, bimético e agora bioativo, gente, é o passo à frente, segmento à frente. Ele vai estar ajudando você muito mais do que você imagina, tá? Então, aqui, só para vocês também verem quais benefícios esse material vai trazer para a gente como cirurgiões dentistas. Primeiramente, eu vejo que, assim, um grande problema dentro da odontologia restauradora é a cárie secundária, a cárie recorrente. Eu faço uma restauração daqui 2 meses, 3 meses, o paciente está com uma linha já marcada de uma infiltração. Então, se eu tenho um material que diminui a produção desse ácido da cárie, por que eu não vou usar? Por que eu não vou estar colocando isso em prática? Além do que, ela forma uma camada ácido resistente. Muitas vezes, a gente está com o pH extremamente baixo na boca, na cavidade bucal. Então, eu tenho um material que vai segurar um pouco mais isso. Legal, ponto positivo. Efeito antiplaca, não vai deixar formar placa. Por melhor que a gente faça o movimento de uma restauração, forma-se placa nessa restauração. Microscopicamente falando, tá? Então, se a gente tem um material que vai evitar a formação de placa nessa restauração, eu vejo isso extremamente benéfico. Outro fator, sensibilidade. Poxa, eu vou trabalhar numa atividade muito profunda, seria muito legal eu ter um material que vai ficar liberando íons de flúor. Todo mundo sabe que para sensibilidade, a questão do desre é espetacular. Eu vou ter liberação de alumínio. O alumínio ele controla muito a sensibilidade, ele é utilizado no controle da sensibilidade. Tá? E o melhor, ele tem uma liberação de sódio. O sódio, ele é atraído basicamente pela água. Então, a saliva, basicamente, ela vai acabar, vamos dizer assim, de uma forma fácil. Ela reativa, ela recarrega essa tecnologia. Então, é uma tecnologia que vai estar em frequente recarregamento.
por conta do sódio. O sódio ele tem essa atração com água. Então, ele otimiza a criação desses íons, a recarga desses íons. Tá? E aquilo que eu falei para vocês, está no último tópico, que é a resistência a cáries secundárias, que para mim é fantástico. Ó, vocês vão ver um corte histológico os 2 dentes foram restaurados e foram mantidos 24 horas sem escovação, sem nada. Olha a diferença da espessura de acúmulo de placa no material, na resina Beautiful, que foi o que tem essa tecnologia. Toda vez que vocês virem essa partícula SPRD, é referente ao Giomer, tá? São termos semelhantes. E o outro corte, a gente vê o tamanho da espessura da formação de placa. Então, o quão benéfico é esse Giomer, essas partículas SPRD? É isso que eu quero mostrar para vocês hoje. Além de tudo, Oi? Rafa, posso te interromper só um minutinho? Pode. Então, a gente tem uma pergunta no chat aqui do Dr. André Rodrigo, e eu vou aproveitar que você está falando de tecnologia Giomer e já respondo a pergunta dele, tá? Depois, outras perguntas a gente vai elencando aqui, chamando pela ordem, mas é que está bem pertinente com o pedacinho que você está falando. Ele está perguntando qual foi o ano de lançamento da tecnologia Giomer, tá? Então, assim, 1999, André, a gente teve a solicitação da patente. E no ano 2000, o lançamento da resina Beautiful com a tecnologia Giomer, tá? Então, nós estamos em 2020. Só para vocês terem uma ideia aí do quanto a gente tem já de documentação e tempo desse material bioativo, tá bom? 1999, o pedido da patente, 2000, o lançamento da resina. Tá bom, Rafa? Só para responder pontualmente aí a pergunta dele, tá bom? Obrigado. Isso corrobora com né? Alguém? É o Inui. Oi? Faz uma gentileza. Oi, Inui. Aí na tua tela, tá aparecendo uma barrinha embaixo, clica no ocultar. Não, eu não consigo, cara. Ah, não? Eu não tenho mouse aqui. Peraí, deixa eu sair aqui. Agora, mas aí meu slide sai, peraí. Agora deu certo? Beleza, obrigado. Legal, melhorou, Show. Valeu, certinho. Não, eu achei que nem estava aparecendo, foi bom você ter me avisado, Inui. Então, Walterson, eu acho que isso corrobora muito com o que a gente está falando. Não é um material que começou ontem, já é uma coisa de estudos e mais estudos há pelo menos aí 20 anos. Né? Então, é algo já confiável, algo que a literatura vai ter um suporte forte, meta-análises, então dá para chegar realmente. Tá? Onde que a gente vai encontrar esses materiais, essa tecnologia? Nesses materiais da Shofu, não necessariamente nas resinas. A gente pode encontrar ele no adesivo, esse adesivo de 2 passos, o adesivo, que a Shofu tem 2 linhas de adesivo, tá? Uma que seria como se fosse um universal, mas ele não tem o Giomer, né, Walterson? É isso, né? É isso aí, Rafa. O adesivo de um frasco só, por conta dele promover o condicionamento ácido, né, já no mesmo frasco, fica incompatível com a tecnologia Giomer, que tem a capacidade de efeito tampão. Então, só vai ter a tecnologia Giomer de bioatividade no adesivo de 2 frascos, onde o condicionamento ácido se encontra separado, né? E aí, no frasco de adesivo é que você vai ter a tecnologia bioativa. Tá? Perfeito. E, então, assim, eu vou até dar uma frisada em relação aos adesivos, que esse adesivo que vocês estão vendo aí, ele vem agora para fazer frente com adesivos já, esses autocondicionantes que a gente tem no mercado. Então, ele vem para fazer frente, uma frente, vamos dizer assim, confiável, eu posso falar, é um adesivo padrão ouro, que vem de uma forma até mais justa em relação a custo-benefício. Para quem não sabe, um dos adesivos autocondicionantes que a gente tem no mercado é considerado o líquido mais caro do mundo. Se você fosse transferir o que tem dentro dele, 1,5 ml, para 1 litro, pelo que você paga nesse 1,5 ml, você iria pagar no litro R$98 mil, mais ou menos. Né? Então, é complexo isso. Porém, eu estou falando de uma tecnologia que vem para agregar mais ainda. Nós estamos falando de um adesivo
que tem uma qualidade e tem uma tecnologia que vai nos ajudar muito. Você imagina uma camada híbrida com essa tecnologia, Gyrmer, dispersando esses íons constantemente, principalmente uma cavidade mais profunda. Então, é algo muito benéfico. Tá? Além do que, a Shofu disponibiliza isso em resinas Flow, essa resina de gengiva, em várias linhas, em selantes. São 20 horas. A Shofu tem uma linha de selantes que também é muito, muito difundida por odontopediatras. Tá? Então, assim, é uma linha, é um sistema, é algo que veio para ficar. É a evolução, nós estamos evoluindo. Então, vamos começar a observar o Gyrmer com um pouco mais de atenção. Vocês vão ainda ouvir falar muito disso. Tá? Quem já conhecia, legal, é sinal que realmente está bem informado. Mas para quem não entende, seja apresentado ao Gyrmer. Prazer, Gyrmer, né? Então, tá aí. Uma coisa bem básica, tá, gente? Daria para a gente aprofundar mais esse estudo. Mas se eu for falar tudo do Gyrmer aqui, a gente vai ficar horas e horas. Então, agora, eu vou já dar início nos vídeos, para a gente aí começar também a sair um pouco dessa coisa maçante de teoria, que é chato realmente, né? Então, vamos agora começar a conversar um pouco em relação a alguns passos clínicos. Eu acho que é agora que vocês pegam o fio da meada melhor, tá? Primeiro eu vou começar com um vídeo de uma anatomização de um pino, tá? Deixa eu pôr aqui para vocês. Ô Walterson, tá ok aí o vídeo? Sim, tá perfeita a imagem. Agora que você vai iniciar os vídeos, né, Rafa? Porque a aula tá maravilhosa, mas assim, online realmente tudo que é teórico é mais cansativo, né? O pessoal gosta de ver a parte prática aí, sem dúvida. Não, até presencial a teoria fica maçante. Mas no presencial a gente dá um grito, cutuca o aluno, né? Acende a luz, apaga, faz uma piada. No online fica difícil, né? Se você fizer uma piada aí, a gente não sabe nem se eles gostaram ou não, né? Não dá para ver o rosto de ninguém. Eu fiquei meio tenso aqui, porque eu não tô vendo nem se o povo tá rindo. Ó, eu tô acompanhando todo mundo aqui no grid, que eu consigo ver todo mundo, tá? Só que tá todo mundo de vídeo fechado, conforme a gente pediu, tá bom? Mas tua imagem tá perfeita. Bom, então, gente, ó, eu vou começar com esse vídeo, que é algo que a gente tem no nosso dia a dia clínico. Eu pego muito casos assim. O paciente chega praticamente com a porção coronária destruída, ou parte dela destruída, e a gente tem essa situação clínica, um dente já tratado endodonticamente, com esse pressuposto, tá? Pressuposto que já esteja tratado endodonticamente. Então, a gente tem o dente já tratado. O isolamento, gente, Rafael, eu tenho que isolar uma raiz para fazer? Alguns casos eu isolo, alguns casos eu não isolo. Eu preciso também entender qual é a necessidade disso. Eu preciso de um controle tão grande de umidade assim, se eu puder isolar é melhor. Mas se você conseguir controlar essa umidade de forma categórica ali, não tem por que também você isolar uma raiz, tá? Aqui eu coloquei o grampo, fica algo mais didático, mas eu uso no meu dia a dia também. Quando possível, a gente passa para isolar. Então, nós vamos seguir os passos iniciais. Poxa, eu vou já começar a desobturação do meu canal. Então, vocês estão vendo esse primeiro processo. Vamos desobturar esse canal. Vocês vão até botar percha saindo. Eu não preciso, não há necessidade de uma desobturação como é feita no núcleo metálico fundido. Tá? Eu posso fazer uma desobturação um pouco menor, né? Então, assim, até isso é mais tranquilo. Só que muitas vezes, eu peguei esse dente, que é um canino, se eu não me engano, mas eu achei ele com uma raiz muito ampla. E só um detalhe, algumas marcas de pino têm as brocas específicas, mas mesmo assim, muitas vezes, olha o que acontece. A raiz, ela já está ampla. Aí eu vou provar o meu pino. A hora que eu entro com o meu pino nesse conduto, eu chego exatamente nessa situação. Ó, meu pino está em mãos, coloquei lá. Eu tenho um jogo, ó, eu tenho uma báscula, ele vai para vestibular e vem para lingual. Se eu falo para vocês por experiência própria, se você mantém esse pino dessa maneira, ele vai soltar. Eu já deixei pinos
com esse jogo. Olha essa foto, que legal. Deixa eu só parar aqui, só para vocês verem. O que mostra isso para mim? Que eu tenho uma área ainda totalmente sem contato com esse pino. Então, eu vou manter toda essa área em volta de cimento resinoso, não vai dar certo, vai falhar. Vai falhar. O que é a férula? É a capacidade de abraçamento que esse dente vai me proporcionar. Eu tenho, como vocês podem ver. Tenho ali até mais que 2 milímetros. Só que eu preciso de mais contato desse pino com essas paredes circundantes, principalmente as paredes. Então, qual que vai ser a função da nossa resina composta? Ela vai fazer, às vezes, dessa obturação desse canal. Então, nós vamos fazer de uma forma convencional, a aplicação de um ácido no pino. Existem pinos que já vêm silanizado, tá, gente? Eu estou fazendo esse, que é o mais comum, tá? Aplicação do ácido, 1 minuto. Você vai lavar esse ácido de uma forma como se fosse, talvez, uma cerâmica, um cerômero, tá? Lavo esse ácido. Eu vou aplicar, ó, aqui é uma fotografia do aspecto do pino pós aplicação do ácido. Eu vou aplicar um silano. Eu estou aplicando esse silano, que é um silano de superfícies. Tá? Você pode aplicar o de 2 passos, da Dentsply, enfim. Você vai aplicar esse silano. É interessante que você aguardar aí pelo menos 1, 2, 3 minutos até para que haja evaporação desse solvente, desse silano. Tá? Fez isso, eu vou aplicar um adesivo puro, eu não preciso aplicar um primer. Muitas vezes você vai usar um adesivo que já tenha o seu primer, mas se você tiver os frascos separados, você vai aplicar só o adesivo, não tem necessidade de primer. Aplico esse adesivo puro no meu pino, dou uma secada para remoção de excessos e faço a fotopolimerização. Olha lá, olha o aspecto do adesivo já impregnando nesse pino. Tá? Vou fazer a fotoativação de todo esse conjunto, silano e adesivo. Ótimo, agora eu já estou com o pino pronto para ser anatomizado. Ou seja, a minha resina vai estabilizar nesse pino, ela vai aderir nesse conjunto. Só que se eu pegar essa resina em massa, envolver o meu pino e pôr dentro desse conduto, vai grudar tudo, você não consegue remover ele. Então, o que a gente faz? A gente vai isolar esse conduto. O mais fácil, ou o produto mais fácil, mais acessível que a gente tem, é o famoso KY. É uma glicerina. Olha lá, você aplica essa glicerina, ela praticamente, vocês vão perceber que ela entra dentro do conduto. Eu gosto de aplicar com um brush, mas ó, ela vai entrando nas paredes do conduto. Eu tenho essa parede agora já isolada. Eu posso, ó, tá vendo? Eu posso, com um brush um pouco mais fino, ó, ele vai entrando nesse conduto. Então agora eu tenho certeza que eu tenho esse conduto isolado. Posso entrar com a minha resina aí. Tomar cuidado com o excesso. Eu tirei um pouco, tá vendo? Eu acabei tirando um pouco desse excesso, tá? Próximo passo, fiz já condicionei o meu pino, já isolei o meu conduto, eu vou pegar a minha resina. Nesse caso, eu usei a resina Beautifil 2 LS, da Shofu. Por que eu usei essa resina? Por conta da consistência dela. Tá vendo? É uma consistência maleável, que a gente consegue uma esculpibilidade muito legal. Faço uma cobrinha, eu vou envolver esse pino com a minha resina. Tá? Coloco essa resina no meu pino. Agora eu tenho um pino onde eu consigo fazer um pouquinho dessa aderência dessa resina, tá vendo? Faço uma cobrinha ao redor do pino, deixo sempre a pontinha do pino para fora, é uma dica legal, porque você tem uma estabilidade melhor na hora de colocar esse pino, tá? Deixa sempre a pontinha do pino para fora dessa massa de resina, e agora você vai esculpir esse canal, você vai copiar o canal. Ó, colocou dentro do conduto, vai extravasar toda aquela glicerina. É o nosso objetivo, realmente. Sentiu resistência? Para, volta, desce mais um pouquinho. Sentiu resistência? Volta de novo, até você chegar onde você delimitou, tá? Daqui a pouco eu vou virar essa câmera para vocês verem por uma outra visão. Olha lá, agora eu tiro, sai com muita facilidade, eu tenho o conduto basicamente copiado. Eu já não vou ter aquele jogo que eu tinha quando eu coloquei o pino, quando eu provei o pino pela primeira vez. Então, deixa eu só mudar, agora eu vou mudar lá. Eu mudo a visão para vocês entenderem. Ó, olha lá, eu tenho já o conduto copiado. Agora eu posso fazer
cimentação desse pino. Você tem duas opções. Você pode parar a parte coronária nesse momento, ou você pode preparar a parte coronária após a cimentação. Nesse caso, a gente está fazendo ali é um dente extraído que eu incluí numa resina acrílica. Então a gente não tem muita estabilidade. Então eu fiz primeiro a cimentação. Vocês vão ver uma coisa que talvez alguns já conheçam, ainda não ouviram muito falar. Como que eu faço? Talvez eu vou até parar um pouco o vídeo. Como que eu faço? Aí está o pino basicamente já anatomizado, tá? Como que eu faço a cimentação? Nesse caso, eu já vou levantar uma porção coronária para facilitar até na cimentação. Posso pegar a própria resina, às vezes eu gosto de aplicar um pouco de adesivo de novo nesse conjunto, porque às vezes a glicerina está por ali. Tira ela, porque senão você não vai conseguir uma aderência legal. Tá? Faço como se fosse um núcleo de preenchimento, só para dar um pouco mais de resistência no corpo desse pino. Tá? Eu vou explicar para vocês o seguinte, que vocês vão acabar visualizando aí, não é o objetivo da aula, mas vamos aprofundar isso em outros momentos. Como que eu faço a cimentação desse conjunto? Eu, Rafael, eu não utilizo cimento resinoso. Dual, aqueles duais, eu não utilizo. Por quê? O que eu tenho como pressuposto, como entendimento? Quando eu coloco essa resina dentro do canal, é uma resina é um material que sofre uma contração. Além do que, a gente sabe que a adesão, né, nessa dentina interna do canal, ela é péssima. É muito ruim. É algo que a gente já tem esse conhecimento. Além dessa contração desse material. Então, que material que você usa, Rafael? Como que você faz essa cimentação? Enquanto vai passando aí esse momento. Eu utilizo ionômero de vidro modificado por resina. Então, é um material mais em conta, vamos falar da parte financeira. Qual é a característica do ionômero? Ele sofre expansão. Ele vai sofrer uma expansão. Então, ele vai acabar preenchendo mais as paredes desse canal. E já é também sabido que, isso daí, deixa eu só parar um pouquinho, só para vocês entenderem. Já é também sabido que o ionômero de vidro, dentre os tipos de sistemas adesivos que a gente tem, 3 passos, 2 passos, passo único e uma adesão química, que é o que o ionômero faz. É a adesão mais resistente de todas. É um estudo, é literário isso. Tá? Então, como que eu faço o condicionamento? Eu passo ácido dentro desse canal? Não. Eu posso usar aquele ácido poliacrílico, que os ionômeros que a gente tem também como base, mas um outro material que serve muito bem para isso é o EDTA. O EDTA, ele vai também fazer as vezes de um condicionador dessa dentina intracanal. Então, eu vou aplicar esse EDTA por 1 minuto, tá vendo? Eu vou aplicar num brush. Eu vou deixar ela fazendo efeito 1 minuto dentro do meu canal. Eu vou encharcar realmente esse canal. Eu vou lavar esse canal e não vou secar abundantemente. Eu vou deixar ele levemente úmido. Isso, por ionômero, é favorável. Tá? Então, eu vou dar um leve... Como é o modelo, eu não vou ficar lavando muito, mas você pode lavar com uma abundância maior. Tá? Faço um secamento bem sutil, bem suave, e aí agora eu estou preparado, meu pino está preparado, aí o ionômero está espatulado, eu posso pôr um pouquinho do ionômero dentro do canal, e aí eu entro com o meu pino. Pronto. Tem o extravasamento desse excesso de material, vou fazer a remoção, e espero essa polimerização, espero esse material ter toda a contração que ele precisa. Conversão, perdão, não é contração, ele não sofre contração, ele vai se converter, tá? O material vai tomar presa. Então a gente vai aguardar essa presa do material, e aí você pode trabalhar toda a parte coronária. Você vai fazer o seu preparo, você vai fazer... eu vou acrescentar um pouco mais, tá vendo? O que eu fiz aí não tá me parecendo um preparo. Está extremamente supragengival. Então, agora eu vou fazer um preparo para uma coroa, uma IMEX, seja lá o que for. Eu já tenho a parte coronária. Essa é a foto já do dente preparado. Basicamente finalizado, pronto para a gente moldar. Isso se fosse em boca. Moldar, enfim, provisório.
esse é o aspecto que a gente vai ter ao final de uma cimentação de um pino. Então, vejam que eu usei uma resina para suprir uma falha de uma questão de um pino. E ela cai super bem nesse aspecto. Além do que, eu transformo a parte coronária dessa prótese, ela vai ser em resina composta. Então, para vocês verem o quão importante ou a diversificação que a gente tem nesse material. A gente pode usar ele para muita coisa. E, gente, eu falo para vocês, Rafael, mas esse pino de fibra fratura, ele é levemente mais maleável do que um metal, mas ele é tão resistente quanto. Eu já tive casos de fratura de pino? Não, eu tenho casos de soltura, o conjunto sai inteiro. Então você tem que ter cuidado, porque alguma coisa ou falhou nesse momento de cimentação, ou algum fator patológico ou uma interferência oclusal causou isso, tá? Mas é um trabalho extremamente confiável e duradouro. É uma das diversificações da resina que a gente pode estar utilizando. Tá? Não vem ao caso a minha técnica de cimentação nesse momento. É isso que eu quero que vocês entendam. É uma filosofia que eu aprendi com o professor Weber em Araraquara, que ele dá aula na Unesp de Araraquara, mas os cursos dele são em São Carlos. Então é um cara que eu tenho total confiança dentro do odontologia. E é uma discussão ampla, tá? Nunca tive problemas, assim. Problemas todos nós temos. Sempre vai ter uma soltura de um pino, pode acontecer? Pode, mas por fatores a serem observados e estudados. Rafa, agora, por conta do... Oi? Problema só não tem quem não faz, né? Exatamente. Já dizia um professor meu da Endo lá, que todo mundo pode ser que conheça aí, é o Machado. Ele falava, só quebra lima no canal quem faz canal, né? Exatamente. Como eu não faço canal, eu nunca quebrei uma lima no canal, entendeu? Meu negócio é... eu não gosto de canal, então eu nunca quebrei lima no canal, mas quem faz canal fratura uma lima no canal, evidente. Todo mundo tem problemas clínicos, né? Mas, na verdade, assim, eu só entrei para chamar a atenção com esse vídeo, né, nesse momento, é você chamar a atenção para a reanatomização, né, do pino com a resina. A questão da cimentação é que você falou que ela é muito ampla, né, de como cimentar esse pino. Sim. Essa é a discussão, né? A gente encontra várias filosofias diferentes. Isso. A anatomização, não. A anatomização é algo já, vamos dizer aí, que já está em muito uso. Agora, essa cimentação, não sou contra a cimentação com resina, com cimento resinoso. Eu acho que também funciona, ele vai... Mas eu sou adepto a esse tipo de filosofia. Eu acho que o modelo de vidro modificado com resina, ele cai muito bem nessa situação. Isso é algo que você segue, né? Você reanatomiza ele, cimenta dessa forma, mas você deixa em aberto outros tipos de cimentação, né? Isso. Legal, legal. 100%. Tá? E aí, agora, nós vamos entrar no nossa última diversificação, que seria a confecção de uma... de uma onlay em resina. Tá? Eu acho que isso é um caso que aparece muito no nosso consultório, vai aparecer sempre, e a gente tem algumas opções para otimizar esse processo. Esse vídeo é um pouquinho mais longo, talvez eu dê uma aceleradinha nele em alguns momentos, mas o que eu quero que vocês entendam? Que a gente tem uma técnica que ela pode ser feita de outras formas, mas o que eu vou mostrar para vocês é algo otimizador, é algo que dá para a gente fazer com certa facilidade. Tá? É uma técnica que a gente chama uma técnica semi-direta. Eu não faço ela diretamente na boca, mas ela não é indireta. O paciente não precisa ir embora para fazer essa técnica. Vocês vão entender o porquê. Como vocês vão observar, o meu dente está preparado, eu vou moldar simplesmente um M-arco. Eu não preciso moldar a boca inteira nessa técnica. Tá? Um M-arco já é suficiente. Então eu vou usar um alginato de qualidade. Eu preciso de um alginato de qualidade. Ah, Rafael, por que alginato? Vocês vão entender daqui a pouco. Tá? Eu vou esperar esse meu alginato tomar presa, e o detalhe do alginato é importante porque, eu vou remover ele agora, já está numa consistência legal, faço a remoção, vocês vão observar ali um rasgamento desse alginato, porque nós estamos trabalhando com um manequim, mas basicamente
basicamente, nós tivemos uma cópia fiel daquele preparo, tá? Rasgou lá embaixo no manequim. Rafael, por que você usou alginato para fazer uma onlay de resina, cara? Você não devia usar um silicone de adição, de condensação? Nessa técnica, não. Por quê? Eu vou vazar esse modelo com esse material que vocês estão vendo, que é um silicone. Ele é um silicone para vazamento de modelos, para obtenção de modelos. Então, se eu jogar um silicone com silicone, vai grudar. Entendeu? Por isso o uso do alginato. Se eu usar um silicone ali, vai grudar. Tá? Então, é uma técnica que ela mostra pra gente? Que a gente pode otimizar as coisas. Mas não quer dizer que você não possa fazer com uma silicone de adição. Um silicone de adição. Você pode fazer, vaza o seu gesso, obtém o seu modelo e constrói os mesmos passos que eu vou mostrar para vocês, você constrói no seu gesso. Não tem problema, não é um problema. Tá? Eu estou querendo mostrar uma técnica diferente, algo que eu não vejo muita gente fazendo. E é muito legal. Não faço com muita frequência. Todos os seus casos você faz assim? Não. Casos pontuais. Casos onde eu tenho os remanescentes ali, os dentes vizinhos rígidos, eu posso ter uma referência para estar construindo esse dente, então eu não preciso nem de um antagonista, tá? Então são casos pontuais. A grande maioria eu acabo fazendo da forma convencional, que é uma moldagem com silicone de adição, vazamento do gesso, eu mesmo verto o gesso aqui na clínica, e eu mesmo a minha onlay em resina. Eu não mando para o laboratório. Eu ganho, eu diria, claro, eu tenho trabalho a mais de estar fazendo essa peça, mas eu não preciso mandar para o meu protético, esperar o tempo dele para voltar. Então, se eu quiser, eu posso fazer isso pela manhã, eu posso preparar 1, 2, uma N arcada, faço esse preparo pela manhã, finalizo no período da tarde. Então, é algo de se otimizar. Então, eu estou falando de um material espetacular, que é uma resina composta indireta, com uma otimização que eu vejo como benéfica, tá? Então, nesse caso, eu utilizei esse silicone para modelos, tá? Como que ele funciona? Ele vem na seringa, na pistola, você põe a pontinha, joga lá bem, vai lá dentro do modelo, vem jogando até ele sair. Quantos dentes, Rafael? Pelo menos um de cada lado, tá? No dente que nós vamos preparar, tomar um pouco mais de cuidado para evitar bolhas. Vocês vão ver que eu tive uma bolha nesse caso, mas numa região que não me atrapalharia. Se fosse em outras regiões, talvez eu teria que ou moldar de novo, ou fazer novamente a confecção do modelinho, tá? Aplico uma camadinha para dar um pouco mais de sustentação para esse modelinho. Você tá vendo? Eu não uso nem basicamente a armiacada inteira. Eu vou usar só os dentes mais adjacentes ali, tá? Vou aguardar esse silicone tomar presa. É rápido, demora aí em torno de 2, 3 minutos. Quando esse silicone tiver na consistência legal, eu saco ele, olha lá. Vou fazer um teste para ver se ele está realmente, eu vou sacar ele sai muito fácil. Se fosse silicone de adição ou condensação, pronto, você não ia conseguir nem tirar, porque ia grudar. Eu tenho essa situação. Vejam que a região que rasgou, claro, marcou um pouco no meu modelo. E eu tive uma pequena bolha em uma das cúspides, mas não me atrapalhou. Os términos eu estou vendo com clareza. Então, isso que é o importante. E o que mais? Eu tenho a visualização dos dentes adjacentes. Eu consigo ver cristas marginais, que são referências para a gente na confecção dessa pecinha. Aí eu dou uma melhorada nesse modelinho. A gente acho que não pode nem considerar como um modelo, né? Mas vai ser o nosso modelo de trabalho, tá? Como que a gente vai proceder a partir de agora? Beleza, tenho o meu modelo já feito, simples, fácil, 2, 3 minutos está pronto. E agora nós vamos, eu estou dando uma ajeitadinha, removendo um pouco de alginato que às vezes fica ali, tá? E agora nós vamos confeccionar uma pecinha em resina, simplesmente por cima de tudo isso. Eu não aplico nada nesse modelo. Eu já vou direto com a resina. O que eu gosto de fazer? Eu gosto sempre de fazer uma base com uma resina de dentina. Deixa eu só, acho que já saiu aqui. Eu gosto de resinas mais opacas para essa base. Olha lá, é uma 3O da Beautiful 2.
tá? Então eu vou pegar essa resina, aqui não importa o tanto que você vai pegar, claro, se você precisa de uma quantidade X ou Y, você pega o tanto que você precisa. Então o que eu vou fazer? Eu já vou começar a fazer um contorno desse dente, basicamente uma base para essa pecinha em resina, tá? Vou acrescentando, vou compactando ela, vou encaixando ela nos términos, tá vendo? É fácil essa visualização. É fácil você deixar esse término bem lisinho, bem certinho, sem excessos. Então eu vou fazendo essa colocação da resina, tá? Eu vou dar uma aceleradinha aqui, senão a gente vai perder um pouquinho de tempo. Quer ver? Deixa eu jogar um pouquinho mais para frente, ó. Aqui algumas dicas legais, ó. Eu gosto de usar muito esse pincel de artesanato. É um pincel de artesanato, é o nome. Eu comprei na Calunga, aqui em Sorocaba. Ele é uma espátula que tem uma ponta de borracha. Eu acho ele muito legal para acomodação de resina, para a gente fazer esse procedimento, ó, tá vendo? Eu vou encaixando essa resina, ó, eu vou abraçando esse dente com aquela resina de dentina. Ah, mas por que a dentina, Rafael? Por conta da opacidade. Eu acho que dá uma característica mais legal para essa região, ó. Então eu vou fazendo todo o acabamento, todo já o delineamento dessa proximal, tá? Olha lá, olha que legal. Eu consigo já determinar certinho, tá? Beleza, fiz o que eu queria fazer com a minha dentina. O que eu vou fazer agora? Eu vou entrar com uma outra massa de resina. Já poderia ter entrado direto com essa, mas eu vou usar agora uma Beautyfill 2LS. Tá? Deixa eu só fotoativar aqui, né? Vou fazer a fotoativação e em seguida eu já vou entrar com uma outra camada de resina. Uma dica legal, sempre que você for fazer, mesmo que seja nessa técnica ou no gesso, ou até na própria boca, tá? Sempre transforma uma classe 2 primeiro numa classe 1. Sempre, sempre, que aí você tem mais facilidade para trabalhar. Então, a pior fase é a classe 2, é o ponto de contato, é a proximal. Então, até quando você estiver fazendo um modelinho de gesso, enfim, transforma a classe 2 em classe 1. Vai te tirar muita preocupação da cabeça, tá? Então, vejam, ó, eu vou espalhando essa resina. Primeiro eu quero transformar minha classe 2 em uma classe 1. Tá? Vou espalhando, deixa eu dar uma aceleradinha aqui, porque senão fica muito maçante, ó, tá vendo? Eu já vou dando o contorno proximal, olhando sempre o meu dente vizinho. Eu vou olhando a crista marginal vizinha, isso é importante, ó. Eu olho, se eu tô passando essa crista, porque ela é minha referência. Então, nesse caso, você pode ir olhando por vários ângulos, tá? Olha lá, eu vou deixando ela bem nivelada com a crista do meu dente vizinho. E já vou fazendo ali um ponto de contato, vou criando. Achei que está um pouquinho mais para baixo, mas já está com uma conformidade legal. Eu já estou transformando numa classe 1, tá? Então eu vou dar mais uma aceleradinha, peraí, ó. Foto ativei, tá? Só para vocês verem como que ficou. Já fiz ali alguns, como se fosse uma continuação de uma cúspide, tá? Agora eu tenho mais capacidade, mais condições de... Olha lá, eu já fiz uma saidinha para a cúspide. Vou entrar com mais uma massa de resina. Pode ser a mesma, ou tem que ser a mesma, não vai mudar muito de cor. Não vai algo talvez não muito legal, porque você fez essa última crista. E agora eu entro com uma boa quantidade de resina, tá? Vou condensando essa resina, vou jogando ela contra as paredes, vou removendo os excessos. O que é legal? Consegue ter uma visualização, né, em relação ao seu dente vizinho, que ele vai ser sempre a nossa referência, tanto o pré-molar quanto o molar, tá? Ó. Então, quer ver? Ó, olha lá, eu tenho visualização da minha tábua oclusal, eu consigo enxergar aonde eu estou colocando essa resina. Será que eu estou colocando mais? Será que eu estou colocando menos? Então, é uma técnica legal para isso, você consegue ter essa visualização. Olha lá, eu estou enxergando ela em relação aos dentes vizinhos, tá? Legal, fiz o condicionamento, achei que está bem próximo dos meus dentes adjacentes. Agora eu vou fazer a escultura propriamente dita. Eu gosto de algumas técnicas de escultura, também não vem ao caso nesse momento, mas eu gosto do pincelzinho de artesanato, vai deixando, e os excessos você vai removendo, vai fazendo a sua pecinha, tá? Agora é o momento que você pode, tira o excesso, tá vendo? Olha lá. Agora é o momento que nós vamos começar a pensar na nossa escultura. Eu já tenho mais ou menos um formato da minha tábua oclusal.
ela já está de acordo com meus dentes vizinhos, vamos começar a fazer uma escultura. Com um instrumental bem fininho, você vai fazer os sulcos principais primeiro, né? Estamos falando de um molar inferior, então eu quero 3 cúspides na vestibular, 2 na palatina, algo mais ou menos dessa forma que a gente faz. Então eu já começo a fazer essas esculturas, as linhas essenciais desse dente e tal. Puxo agora, divido a palatina em 2, vou tirando os excessos, vou esculpindo realmente esse dente. Tá? Vou agora para a região das fossetas, já faço a remoção desses excessos, tá? E você vai agora... Eu vou mostrar uma característica que eu gosto muito, um instrumental, que ele é muito caro, que é esse aí, ó. É um dos instrumentais mais caros que tem, é um dos que eu mais uso, é o brush. É um custo-benefício absurdo, ele remove excesso, eu já faço ali as torções das cúspides, tá? E eu já vou começando a ganhar lá, estou começando a ver um dente. Claro, ainda tem algumas coisas para a gente ir melhorando, mas eu já estou começando a enxergar um dente. Se precisar acrescentar, você vai acrescentando. Ah, e se eu precisar remover, você pode tirar depois com uma broquinha, tá? Uma micute ou uma multilaminada, você pode fazer a remoção antes de ir para a boca, tá? E aí você vai fazendo toda essa caracterização de dente. Ó, já começa, opa, estou começando a já ver um dente. Ó. Então agora você tem todo o tempo para você trabalhar essa anatomia, tá? Achei que tá legal, fotoativei. Vou fotoativar aqui mais uma vez. Isso é um detalhe que eu gosto, muita gente não gosta, que é uma pigmentação de sulco, leve, tá? Depois eu vou te remover os excessos. Eu acho que dá mais naturalidade ao dente, tá? Eu faço essa pigmentação. A Shofu tem uma linha de pigmentos que a gente está utilizando. Tem várias coisas, tem branco, tem azul, tem marrom, tem ocre, tem várias tonalidades, tá? Eu gosto desse marrom que puxa um pouco com um sulco escurecido, tá vendo? Pronto, tô basicamente com a minha peça pronta, tá em mãos, ó. Tenho ela. O que eu posso fazer agora para otimizar mais ainda tudo isso? Olha essa característica, que legal desse material. Eu posso fazer isso aqui, ó. Eu quebro a peça. Eu tenho acesso direto às proximais. Eu posso fazer um polimento direto nessa proximal, posso também fazer uma polimerização. Se você quiser, nessa fase, eu vou até pausar um pouquinho o vídeo, você pode fazer 10 ciclos de polimerização seguidos. Quanto mais poli tiver, melhor. Tá? Então já pode fazer uma polimerização agressiva nesse momento, que você vai ter uma melhora significativa da dureza dessa peça. Tá? Removi ela, olha lá, tem uma pecinha na minha mão. Claro, tem alguns excessos, algumas coisas que a gente vai depois removendo com o acabamento. O que eu utilizei nesse caso? Eu vou provar a peça, né, óbvio. Antes de eu fazer o acabamento, eu vou provar a peça em boca, tá? Quero ver qual que é o assentamento dessa peça. Vamos ver se ela fica boa? Eu achei que ficou ótima. Olha lá, é o assentamento dessa peça, feita de alginato no mesmo momento. Olha o ponto de contato, que legal. Isso porque eu estou trabalhando com um manequim. Você imagina isso em boca, tá? Tem um preparo expulsivo, um preparo legal para isso. Faço agora o acabamento dessa peça. Ó, eu vou usar... O que eu estou usando para fazer o acabamento nesse caso? O conjunto da Super Snap. Super Snap é um conjunto de discos da Shofu. Eu acho eles espetaculares. Tem discos mais granulosos e menos, mais feitos para polimentos, né? Então, acabamento grosso e polimento fino. Então, a gente consegue tudo isso com essa sequência de discos. Ó. Vou fazer um acabamento proximal, que é importantíssimo. Vou provando em boca também para não tirar esse ponto de contato. Tá? Posso pegar uma broca de uma granulação um pouco mais fina depois de tudo isso. Essa verdinha ela já é mais fininha, para já ir começando a dar um polimento. Tá? E depois eu finalizo com um polimento final com o One Gloss. O One Gloss é um silicone. Olha lá. Ele já vem impregnado, a gente não precisa daquela pasta de polimento, já tem impregnado nessa borracha. Tá? É o polimento basicamente final. Então, ó, eu já tenho agora a minha peça, um polimento espetacular. Olha o brilho que dá essa peça. Feita na hora, feito ali naquele momento. Então, eu vou preparar essa peça. Vamos falar desse preparo, para a gente já ir finalizando tudo isso. O que eu preciso nessa peça? Rafael, eu já ouvi falar desse jateamento com óxido de alumínio. Nesse caso, 50 micras, tá? Existem alguns tamanhos dessas partículas de alumínio.
aumenta bastante essa questão de aderência dessa resina com o remanescente. Tá? Então, eu utilizo muito jateamento. Eu não tenho jateamento, o que eu posso fazer? Eu já fiz isso muito, sempre deu muito certo. Eu faço uma leve aspirização dessa peça, uma broquinha fina por dentro da peça. Dou uma leve aspirizada. Tá? Se eu passar o jato, eu não preciso passar um ácido, não tem necessidade do ácido. A não ser que você esteja trabalhando com peças fresadas, lembra disso. Se você está trabalhando com uma peça de Cadican, tipo Lava Ultimate, o Grande Oblock, que são peças fresadas, de resina fresada, aí você tem que fazer o funcionamento sempre com ácido, tá? 1 minuto. A resina pura não tem essa necessidade, você já está jateando ela. Tá? A resina fresada, além de jatear, você faz o ataque ácido. Tá? Então, ó, fiz o jateamento, voa alumínio para tudo que é lado, se puder proteger, fazendo uma cuba, faça, porque voa mesmo. Nesse caso, eu vou explicar para vocês que, deixa eu só pôr aqui num outro momento. Nesse caso, eu fiz a silanização. Porém, eu não precisaria fazer a sinalização nesse caso. O silano só vai ser necessário em peças fresadas também. Tá? Eu já poderia pular essa etapa, eu só coloquei essa etapa aqui didática. Se eu estou fazendo uma peça fresada, silano. Se não, posso já ir direto para o adesivo. Jateei adesivo. Tá? Então aqui eu fiz a aplicação desse silano, deixo todo ele evaporar, dou uma secadinha. Já vou agora, passo, que é o condicionamento com o meu adesivo, puro, não preciso de primer. Primer é só para dentina, gente, lembra disso. Faço a aplicação do adesivo. Nesse caso, eu não vou fotopolimerizar, como se fosse uma onlay cerâmica também, uma faceta de cerâmica, enfim. Tá, ó. Vou agora... Então, deixa eu parar um pouquinho. Então, vamos lá. Fiz todo esse procedimento. Estou pronto para minha cimentação. Que material que eu vou usar? Você tem algumas opções. Igual eu falei para vocês, a resina ela tem várias formas. Vamos falar de uma resina, que é o que eu vou trazer aqui para vocês, modificada pela temperatura. Ou seja, eu vou pegar essa resina, eu vou esquentar essa resina numa temperatura, vamos dizer, uma temperatura ideal para que eu não modifique essa resina, esse material. Ele vai ficar numa consistência muito legal para cimentação. Esse aparelho que vocês estão vendo é um aparelho nacional, comercializado, feito no Brasil, é o Hotset. Ele tem essa característica de aquecimento, e ele já vem com essa cubinha, para que depois vocês vão ver. Ó. Eu posso pôr essa resina dentro de pequenos túbulos, ó, que já servem para seringas, para Centrix. Tá? E o próprio Hotset tem alguns buraquinhos para você colocar ela. Posso colocar ela lá, ó, coloco lá no buraquinho, deixo ali um tempo suficiente para essa resina começar a escoar, pelo menos uns 20 minutos, 15 minutos, vou para a boca. Vamos para a boca, a peça já está pronta. Então eu vou, como se na boca eu já tivesse feito toda a parte de ácido, ou primer ácido, enfim. Como é um manequim, eu só passei o adesivo a nível de demonstração. Tá? Mas aí vai da estrutura que você tem em boca. Se você está trabalhando em dentina, você vai fazer um condicionamento dessa dentina, depois um adesivo, tá? Então, agora eu venho com a peça, quer ver? Eu vou dar uma secadinha aqui no adesivo. Eu posso pegar a resina direto daquele túbulo que eu coloquei no Hotset, já põe em cima da minha peça, tá? E aí, nesse caso, eu vou fotoativar, não precisaria fotoativar, se você tiver certeza que o seu foto é potente o suficiente, tá? Fotoativei por uma questão mais didática. Então, ó, agora eu vou, a resina, deixa eu voltar que aqui acabou passando um pouquinho rápido. A resina, ela tá aqui, ó, ela tá na minha pecinha, ó. Deixa eu ver se eu consigo parar no momento certo. A resina, ela tá na minha pecinha. Resina em massa que foi aquecida e tá numa consistência legal. A hora que eu ponho ela no dente, ó o escoamento. Como se fosse uma resina flow. Só que eu estou falando de uma resina em massa que foi aquecida. Então agora a gente faz a limpeza. Olha a limpeza como que é fácil. Ó. Sai em bloco. Por quê? Ela começa a voltar para a consistência de massa. Faço a limpeza, limpo tudo dos excessos. É muito mais fácil de limpar os excessos. Posso passar o fio dental? Claro, toma cuidado para você não deslocar essa peça. Limpa todos os excessos. Eu não vou passar o fio porque o manequim
quase não dá condição para você fazer como se fosse em boca, mas ali ia ter um ponto de contato absurdo, tá? Limpo todos os excessos, o máximo que eu puder fazer de limpeza, e já vou depois fazer a fotoativação do conjunto como um todo. Tá? Eu fiz a limpeza, limpei tudo certinho, excessos proximais, deixo tudo bonito, o melhor que eu puder antes da... Pronto, fotoativação. Faço a fotoativação, faço um condicionamento com uma... Perdão, jogo ali por cima um gel de glicerina, para fazer a camada final dessa hibridização, dessa fotoativação, ó, uma glicerina, evitando assim, formando, na verdade, uma camada cristalina ali nessa resina. Também não é assunto agora para nossa aula. Pronto, tenho a peça finalizada. Eu posso dar um polimento na margem. Toda resina, todo trabalho indireto, a margem é o grande calcanhar de Aquiles. O término é o grande calcanhar de Aquiles. Então, se eu sei que o meu término está reembasado por uma resina em massa, eu vejo isso como benéfico. Além de ser uma resina em massa com carga, é uma resina bioativa. Imagina todas essas coisas a longo prazo. Que isso não... Aí já entra naquela questão da nossa tríade. É uma técnica totalmente aplicável, que tem resultados muito duradouros, e é um trabalho de excelência. Aí é a foto final. Polimerizado, cimentado, feito acabamento, polimento, uma foto já finalizada. Rafa, tá? Oi? Posso te interromper um pouquinho? Pode. Olha, uma dúvida minha aqui, você falou muito da questão da cimentação com a resina em massa, você aquece. Na tua opinião, aí, teu ponto de vista como clínico, professor, você consegue cimentar, por exemplo, com uma resina Flow da Shofu, que também tem carga? Consigo, cara, e eu já até utilizei ela. Consigo sim, mas na verdade ela não tem a necessidade de aquecer. O aquecimento a tornar ela cimentável, né? Por ela já ser fluida, ela cimenta muito bem. Tá. Então, nesse aspecto, você acha que a gente poderia, por exemplo, para quem não tem, às vezes, o aparelho para aquecer, enfim, ele pode usar uma resina Flow da Shofu que tem carga, que não é uma Flow convencional, né? E a gente, como dentista, enxerga sempre a resina Flow como algo sem características de resistência, dureza, é algo para ficar dentro, né? Mas, na verdade, a resina da Shofu, ela é uma resina injetável, né? Ela tem o nome Flow ali, mas ela é uma resina injetável, com 70% de carga, é diferente. Você acha que daria para cimentar? Tranquilamente. Além do que, Walterson, por essa característica de carga numa resina Flow, numa resina injetável, ela tem um polimento final muito legal também, que eu já tive casos aqui. Ela veda esses gaps, é um material legal para isso. Coisa que eu não tenho segurança com outra resina Flow, entendeu? Não teria essa segurança. Agora, a gente falando da Beautiful Flow, a Flow Plus, eu acho ela totalmente viável. Eu não tenho hot set, eu não tenho como cimentar com uma resina aquecida. Uso, então, uma resina Flow, a Flow Plus, sem problema nenhum. Ela vai fazer muito bem, às vezes, de uma resina com carga. Legal, maravilha. Obrigado, Rafa. Deixa eu só voltar aqui, para fechar aqui. Deixa eu voltar aqui para minha aula. Então, o Walterson, basicamente, o que eu queria trazer eu achei que foi bem extenso, foi bem puxado, né? Deu uma empolgada boa. Mas o que eu queria trazer para todos vocês é essa inovação, essa evolução desse material, que não é um material só para restauração, a gente tem N funções para uma resina composta. Então, ela, dentro do seu armamento, no seu consultório, ela vai ser um dos que vai mais te ajudar. Além do que, eu quis trazer para vocês essa inovação, essa evolução de um material biológico, biomimético e agora bioativo, que vai trazer, já está sendo difundido com mais frequência, mas é o que eu falei no começo, vai vir para ficar e é uma evolução, é uma tendência agora. Sem dúvida. Tá? Não, Rafa, acho que não foi cansativo, pelo menos para mim passou super rápido, eu gosto demais das suas dicas clínicas, né? Eu também tenho consultório, né? Como eu falei com o pessoal aqui no começo, eu sou dentista, atuo, né? Apesar de trabalhar com a Shofu e destinar um grande tempo para a empresa,
eu ainda tenho meu consultório muito ativo e tenho colegas que dividem o consultório comigo, né? E eu gostei muito das dicas clínicas que você dá, porque você até me corrige se eu estiver errado, e agora eu também convido todos os presentes a abrirem os vídeos de vocês, sem problema nenhum. A gente já passou a fase da aula teórica, que carrega muito com vídeos e os próprios slides do professor, então quem quiser abrir o vídeo agora, fiquem à vontade. A gente tem uns minutos finais aí para tirar dúvidas de vocês, mas se você me permitir, eu vou fazer um consolidado, né? Um retrospectivo do que você falou. Eu gostei demais da preocupação do seu núcleo de fibra, né? Quando você trabalha a resina com ele, para ele adquirir as características anatômicas do conduto radicular, né? Eu acho que é isso que você frisou bem, e você deixou a questão da cimentação em aberto, de acordo com a preferência do profissional, mas você deu a sua preferência, né? Usando o ácido do próprio ionômero, não é isso? Eu achei muito legal, eu não conhecia essa técnica de cimentação. E da resina indireta, Rafa, veja se eu entendi bem, né? Eu assisti tua aula atentamente como um clínico, né? Eu acho que talvez um dos maiores ganhos seja o ponto de contato, né? Em grandes restaurações, é isso? E além do mais, tempo clínico. Eu não preciso que o meu paciente vá embora com provisório, o provisório cai, pode contaminar, o cara pode ter dor. Não, ele já está ali, é tempo clínico, ganho clínico. Entendeu? Legal. Por isso que ela é semi-direta. Mas nada impede você de fazer um modelo de gesso. E também não é um problema o paciente ir embora com o provisório e voltar depois. Sim, mas é um ganho de tempo, né? Sem dúvida. É um procedimento a menos que você faz, então você acaba tendo mais agilidade na solução clínica do paciente, né? E talvez tenha aí também uma diferença de preço, né? De você fazer uma peça assim, que você tenha que moldar e mandar para o laboratório, né? E trabalhar talvez com um Emex ou algo assim. Você sabe, Walter, basicamente você pode cobrar o mesmo valor. Você tem um ganho de uma sessão, pelo menos. Uhum. Então, tem tudo isso que a gente tem que levar em consideração. Eu acho interessante a gente falar dessas coisas abertamente, Rafa, porque a gente está entre clínicos aqui, né? Nós estamos em mais de 60 pessoas, todos devem ter aí os seus consultórios, ou trabalhar em consultórios de colegas, enfim. É legal quando a gente fala de lucro, né? De facilidade. Eu acho que o dentista não tem que ter essa vergonha, né? Ele tem que prezar, fazer aquilo que é melhor para o paciente, mas ele também tem que objetivar lucro. Então é interessante quando você fala isso, né? De você, de repente, trabalhar com uma resina de forma indireta, produzir algo muito parecido com uma peça moldada e enviada para o laboratório, só que com uma velocidade muito grande e um custo muito menor, né? Exatamente. E o resultado fantástico. Tão bom quanto. Legal. Não, gostei demais, viu? Acho que o teu objetivo hoje era dar esse enfoque, né, em relação ao uso das resinas, das variedades clínicas que a gente consegue com o mesmo material, né? Eu acho que foi muito proveitoso isso do ponto de vista de aplicabilidade e convidei o pessoal aqui para abrir vídeo e se alguém quiser agora, pode abrir o microfone, agora é a hora de liberar o microfone e a gente pode fazer perguntas para o professor Rafael. Se alguém tiver alguma dúvida, fiquem à vontade, que a gente tem agora esses minutos finais para isso, tá, pessoal? Alguém quer fazer algum questionamento? Boa noite, professor. Boa noite. É o Marcelo que está falando, é isso? Marcelo, de Promissão. Legal, Marcelo. Tudo bem? Tudo bem. A temperatura ideal para aquecimento dessa resina, qual seria? Cara, isso é legal desse hot set, que ele já vem com ela em duas temperaturas. A primeira temperatura vai estar em torno aí dos 30 graus. A segunda temperatura vai estar quase 60, quase 70 graus, para não passar muito disso. A partir do momento que você passa disso, você começa a destruir as propriedades dessa resina. Sim, tá? sim. Outra função legal dessa temperatura mais baixa é você colocar os tubetes de anestésico. Uma temperatura ali de 30 graus, fica bem legal, tá? Então, ele também tem essa função. Entendi. Obrigado. Obrigado você, cara.
Pessoal, alguém quer colocar mais alguma dúvida para o professor Rafael Espada? Fiquem à vontade, abram o áudio, pode dirigir a pergunta direto a ele, tá? André, quer fazer alguma pergunta? André Rodrigo, estou vendo você aí no vídeo. Tranquilo? A doutora Simone tinha uma pergunta aqui no chat, você viu, Valtinho? Então, eu não consegui ver porque caiu minha conexão e eu entrei de novo, não sei se você percebeu. Sim, ela está perguntando que, ela está dizendo que tem um tempo muito curto de trabalho quando começa a esculpir a resina. Ela já começa a polimerizar. Então, ela queria saber se a luz do refletor tem capacidade de polimerizar e se essas resinas que você está trabalhando têm um tempo maior para polimerizar. Ó, a luz do refletor, com certeza absoluta, ela vai polimerizar a sua resina. Isso é uma certeza. Se você for trabalhar, principalmente esse tipo de restauração indireta, ela vai polimerizar a sua resina. Você vai perder todo o tempo para fazer a anatomia, você vai acabar perdendo. Tá? Então, mas esse detalhe é legal dessa pergunta. Eu não sei dizer se realmente é isso, mas o que eu sinto no dia a dia é que essa resina, principalmente a Beautiful LS, ela parece que ela aguenta mais essa questão da polimerização. Creio eu que seja por conta ali da questão de cargas e tudo mais. Mas na minha experiência com ela, eu vejo que a gente consegue assim, trabalhar melhor, ela não vai polimerizando tão fácil. Claro que eu tomo todos os cuidados, né? Deixo as luzes apagadas. Se você puder apagar a luz, até a luz do teto, é legal. Eu tenho o fotóforo ele tem uma luz que você põe aquela proteção para que a luz não... Então, tudo aquilo ajuda, tá? Mas, com certeza, a luz do refletor vai polimerizar a sua resina. Acho que é legal, Rafa, o que você falou em relação à LS, porque nós temos na resina LS a menor contração do mercado, né? Acho que isso é importante para que todos os colegas clínicos saibam que a resina da Shofu LS, a Beautiful 2 LS, é a menor contração do mercado mundial, né? E aí o que você está falando em relação a você poder trabalhar um pouco mais a questão de esculpir essa resina, mesmo com uma certa claridade, é porque realmente ela já vem com algum nível de partícula pré-polimerizada. Show. É por isso que você percebe essa diferença, né? Então ela vai te dar realmente um handling maior, um tempo de trabalho legal, e ela tem, todo mundo que trabalha, que conhece, uma capacidade de ser esculpida maior do que da Beautiful 2. A consistência dela é diferente, né? Então, a gente tem uma linha de produtos realmente variada. Isso daí entra naquilo que nós conversamos, Walter. Por conta dessa resina nano-híbrida, diferentes tipos de carga, dentro da mesma empresa a gente tem resinas diferentes. Uma consistência mais maleável e uma outra com uma consistência mais dura. Ela não é dura, mas ela é diferente. Então, se você for ver dentro da nossa linha, a Beautiful 2 ela é um pouquinho mais maleável, né? E a Beautiful 2 LS ela é um pouquinho mais resistente, né? Ela tem uma capacidade de ser esculpida maior, né? Você tem uma dureza um pouquinho maior nessa resina LS. Isso. Tem uma outra dúvida aqui, doutor. Você usa adesivo, modeling resina ou alguma coisa no microbrush? Uso. Boa pergunta. Eu acho que é algo que vem para facilitar muito esses líquidos para modelar a resina. Tá? Já é comprovado que eles não afetam a polimerização do material. Então, a gente eu conheço, o que eu mais utilizo é o da Ultradent, que é o Wetting Resin. E, se eu não me engano, acho que a Bisco tem um também, que é o Modeling Resin. É um líquido para modelar a resina. Ah, mas eu posso usar o adesivo? Não use o adesivo. Você vai manchar a sua resina, você vai perder propriedades da resina. O líquido de modelar, ele é específico para isso. Então, assim, você tem aquela resina mais dura, uma resina que está enroscando na espátula, você aplicou um pouquinho desse líquido de modelar, pronto. Ele já sai até pré-acabado, já sai com uma coisa mais... Até o acabamento é reduzido. Então, eu uso, sim, claro, uma quantidade pequena. Também não vou encharcar a resina com líquido. Tá? Mas uma quantidade pequena, eu utilizo, sim.
Existem essas duas marcas que eu conheço, a da Ultradent e da Bisco. São ótimas. Legal. Edneia, você está com o olho no chat aí, porque o meu, como caiu a conexão, apagou. Acho que as últimas perguntas eu não consigo ler. Eu tenho uma última pergunta aqui agora. Só para relembrar, ele está pedindo para que ele parece que caiu a conexão dele também, e ele está perguntando a parte da modelagem do conduto radicular, você isola, você condiciona o pino e utiliza qual resina se aquecida? Tá, ó, na verdade eu isolo o conduto, as paredes do conduto eu vou isolar com um gel de glicerina, tá? Não faço nenhum tipo de condicionamento nesse conduto, a princípio. Eu vou condicionar só o pino. O pino está condicionado, eu ponho a resina. Não preciso da resina aquecida. Na verdade, eu preciso de uma resina com mais consistência. Se ela está aquecida, ela não copia bem. Então, quanto uma resina por isso que eu uso a ALS nesses casos. Porque a ALS ela é mais consistente. Ela vai copiar melhor. Eu tenho uma facilidade de trabalhar esse conduto, tá? Então, você vai só aquecer a resina, provavelmente para uma cimentação, não no conduto, tá? Eu não cimento pino de fibra com resina aquecida, porque minha luz não vai chegar lá embaixo, vai falhar. Então, eu tenho que ter certeza que lá embaixo o meu material cimentante está convertido. Tá joia. Essas eram as dúvidas. Eram, né? Foram todas, né? Porque eu perdi a conexão aqui e as últimas apagaram. Pessoal, alguém quer fazer mais alguma pergunta direta para o professor Rafael Espada? Ou a gente pode partir para as considerações finais? A gente ainda tem mais 50 pessoas online. Quem quiser abrir o áudio, fica à vontade, viu? É só avisar aqui. Rafa, acho que é isso, Rafa. Pessoal, continua online com a gente, mas pelo visto a gente não tem mais perguntas. Edneia, eu acho que você pode fazer suas observações finais em relação às próprias dentais que estão participando conosco, a disponibilidade do material. Temos catálogo virtual para passar para todos os colegas presentes hoje. Eu gostaria que você explicasse um pouquinho sua atuação aí em toda a região. Sim, sim. Eu atuo aqui em São José do Rio Preto, toda a região, tá? O meu telefone está no chat. Se vocês quiserem o catálogo virtual, eu posso disponibilizar. As dentais também têm o meu contato e elas fazem essa ponte aí muito fácil. Então, se tiver alguma dúvida, se precisar de alguma visita, se quiser experimentar algum material, é só, vamos supor, se não tiver meu contato, entre em contato com a dental, elas me acionam, eu ligo para o profissional, a gente marca, a gente tem, assim, toda a disponibilidade para fazer isso, tá ok? As dentais que têm todos os nossos produtos, são todas as dentais de Rio Preto, em especial a Froelich, a Canda, a Seixas, que são as dentais que fizeram todo o esforço aí de captação de vocês, de entrar em contato, de fazer a propaganda, de mandar o link. Então, agradeço muito o trabalho das meninas, tá? Pelo comprometimento, pelo esforço delas. E eu fico muito feliz em ver uma sala dessa cheia até agora. É muito bom. O curso foi fantástico, super didático. Espero que tenham aproveitado. E eu estou à disposição total, gente. Que precisarem, é só me chamar, tá bom? Legal, Edneia, obrigado. Tem só mais uma pergunta que apareceu agora, Rafa, pode ser? Melhor ainda. Cadê? Deixa eu perguntar alguma coisa sobre o ionômero. Qual que você usa para cimentação? Eu acho que foi... Deixa eu ver. Patrícia Alves. Ela quer saber sobre o ionômero. Eu tenho 2 de eleição. Eu uso o ionômero da Shofu, aquele modificado por resina. Rafa, qual é o nome dele? É o... Eu acho que é o... eu vou confirmar o nome para você aqui e já te falo certinho. Eu gosto muito desse ionômero, eu acho que ele cai bem, que ele tem essa característica de resina na constituição dele. E eu uso também muito o Fujipus da GC, que é específico para cimentações também. Legal.
Ah, o Tomás mandou. É o FX Ultra. FX Ultra, isso aí, já peguei aqui. É esse que você costuma usar e o da GC. Isso. Legal. Maravilha, acho que está respondido para Patrícia, né? Patrícia Alves. Pelo visto aqui, acho que era a última pergunta que pintou aqui, viu, Rafa? Você já respondeu aí o da GC e o da Chofu é o FX Ultra. Aí tem vários elogios à tua aula, viu? Parabéns. Eu queria que você agora falasse um pouquinho. A gente tem pretensões, né, de quando acabar a pandemia, de estarmos juntos aí com vocês na região, cursos presenciais. Eu sei que você tem os seus cursos de hands-on e de imersão. Rafa, se você quiser falar um pouquinho aí das oportunidades que você pretende com o pessoal para cursos, fique à vontade. Sim, sim. Na verdade, claro, nós estamos vivendo um momento conturbado, né? Nós tínhamos um curso programado para o começo final de maio, se não me engano. Infelizmente, nós não conseguimos realizar, era um curso presencial. Então, nós estamos tendo que também, vamos dizer assim, nos reinventar em relação a isso. Acho que a gente não pode parar. Conhecimento parado é conhecimento perdido, né? Então, quanto mais a gente conseguir expandir tudo isso, melhor. Então, a nossa ideia, a princípio, nós vamos já começar uma divulgação. Já falo que todos aqui que estiveram na aula vão ter algo a mais dentro do nosso curso, tá? O que nós estamos pensando já de ideia que em breve, muito em breve, já vai começar a sair um hands-on online. Como que seria esse hands-on online? Vocês vão receber na casa de vocês, na clínica de vocês, todos os materiais que eu vou estar utilizando no hands-on. Manequim, modelo, né? Às vezes a gente manda um modelo impresso, ou um manequim, se a gente for trabalhar com certificações, e a gente vai fazendo basicamente juntos, da mesma forma, tá? Então, é uma coisa que a gente vai tentar começar a implementar de uma forma mais, né, Walter, uma forma mais pesada. Sim. A gente já tem feito alguns e a tendência é realmente esse modelo crescer, né? É algo que apareceu com a pandemia, mas eu acho que tem tudo para ficar, né? Sim. É um menor deslocamento, um custo menor, a pessoa não se desloca da cidade, não gasta com passagem de ônibus ou de avião, e você faz o hands-on do seu consultório com os mesmos materiais e com o mesmo manequim. A Chofu tem esse modelo de hands-on online, sim, e a gente já vem fazendo com grande sucesso. A gente precisa fazer um seu agora, né, Rafa? Vamos, já temos uma reunião agora, né, esses dias. É isso aí, maravilha. Ó, o pessoal elogiando muito. Para finalizar, eu quero agradecer você, professor Rafael, pela sua disponibilidade, a sua didática sempre impecável, seus vídeos em alta definição. O teu vídeo de pino é muito bonito, mesmo pela internet, chega com uma imagem muito bonita, né? Até o Tomomi Harashima está nos acompanhando, que é o presidente da empresa, elogiou você, porque realmente você tem um capricho muito grande no que faz, né? E todo o trabalho da Edneia na região também é algo louvável. Edneia, a gente te agradece muito por você trabalhar tão brilhantemente aí todo o interior. E, gente, olha, em nome da Chofu do Brasil, eu agradeço demais a presença de vocês numa terça-feira à noite, né? De forma online, que a gente sabe que é mais cansativo, a participação das 3 dentais. E nós gostaríamos muito, de uma forma muito humilde mesmo, de pedir que vocês experimentassem os materiais da Chofu, para vocês trabalharem e terem a própria opinião. Eu tenho certeza que vocês vão experimentar algo muito diferente do ponto de vista de manuseio e saber que nós produzimos material pensando nos pacientes de vocês, que é aquilo que a gente tem, né? O nosso bem maior são os nossos pacientes no consultório. Então, são materiais realmente fabricados e pensados para dar proteção ao nosso paciente e longevidade, tá? Agradeço muito essa noite com vocês. Espero que vocês façam aí bons negócios com a Dental. A Dental estendeu os descontos, as 3 dentais. Então, para nós foi hoje um dia assim realmente muito especial. Fica aqui o nosso muito obrigado em nome da Chofu do Brasil, em nome do presidente da empresa, Tomomi Harashima. Rafael, grande abraço e muito obrigado a todos vocês pela presença, viu, pessoal? Obrigado. Parabéns, Rafael. Estava muito boa a sua aula. Obrigado, pessoal, pela presença, viu? Ficamos muito contentes aí. Hoje fomos mais de 60 pessoas online. Para nós é uma satisfação enorme. Valeu, muito obrigado.